Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Entre quatro paredes vale tudo, certo? Bom, isso, claro, se o casal, o trisal, enfim, se todos os envolvidos estiverem de acordo. Mas como reagir quando o seu par revela ter um desejo sexual que é estranho para você? Vale encarar? Quais os limites do experimentar pelo outro e dos passar dos seus limites? O que é timidez, o que é trava e o que é puro preconceito? Você está ouvindo a 8ª temporada do Sexoterapia, um espaço criado por Universal Wall para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, nós estamos falando sobre alguns segredos que muitas vezes ficam entre quatro paredes, mas a gente acha que não deveriam. Afinal, é falando que a gente se entende. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e editora de Universa, e ao meu lado está a psicóloga, sexóloga de casais, sexóloga, terapeuta de casais, Ana Canosa, um ouvido que já deve ter ouvido muitas coisas estranhas, mas conseguiu manter a linha no consultório, Ana Canosa? Olá a todos e a todas os ouvintes. Olha, você sabe, Bárbara, que a gente tem o hábito, né, de ficar ouvindo muitas coisas, muitas histórias. Quanto mais eu trabalho com isso, mais tempo eu tenho de carreira, menos eu me impacto. E tem uma coisa interessante também, que eu acho que vai ser importante para o nosso episódio, que é a gente entender que, acho que antigamente, lá no final do século XX, acho que a gente ficava tentando procurar o que essa fantasia sexual tem a ver com a personalidade do sujeito, de onde vem aquilo, né? Hoje em dia é muito menos isso. É muito mais, né, a subjetividade do sujeito, porque o mesmo sujeito, que às vezes tem uma fantasia super esquisita, diferente, não normativa, consegue também, sabe, transar tradicionalmente com as suas parcerias. Não é mais aquela coisa da mega exclusividade do desejo, embora algumas pessoas tenham. Quanto mais eu trabalho, mais eu entendo o sujeito sexual como um sujeito assim intersubjetivo que tem múltiplas possibilidades. Isso é muito legal, porque, como tu falou, até os anos 2000, a gente pensava que os desejos sexuais escondiam alguma coisa, alguma questão do passado da pessoa, ou um problema psicológico, e isso meio que foi caindo por terra, né, Ana? Não, totalmente, totalmente. Eu acho que hoje a gente tem um outro tipo de abordagem, uma outra visão. Claro que é possível, sim, que determinados tipos de fantasias muito específicas possam ter um atravessamento da história do sujeito, né, dessa pessoa. Mas também tem uma questão construída, né, Bárbara? Eu fico sempre pensando o quanto que nós somos livres mesmo para desejar sem o atravessamento cultural. Isso é muito interessante, porque justamente falando de desejos, a gente tem uma convidada que hoje também é uma podcaster. Até agora eu estou na dúvida se eu chamo ela de Além Odiada. Mas, enfim, a Ada está aqui com a gente, ela tem 34 anos, é uma mulher cis, demissexual e dome, que criou há um ano com 2 amigos o podcast Chicotadas, um podcast que fala sobre BDSM do ponto de vista feminista e não monogâmico, e tem como objetivo desmistificar esse universo e humanizar justamente o debate sobre BDSM e sexualidades alternativas. Bem-vinda, querida, que bom te ter aqui com a gente. Conta um pouco obrigada. Eu achei muito legal essa proposta do podcast de vocês, que é realmente isso que a gente estava falando aqui, de desmistificar e derrubar estereótipos, não é mesmo? Sim, exatamente, porque as pessoas têm muito essa ideia de que o praticante de BDSM é essa pessoa misteriosa, que está sempre nesse personagem, que está sempre fazendo essas coisas, que está sempre, né, o dominante está sempre dominando a vida inteira, e a gente vem e traz o BDSM real, o BDSM que você faz de pijama e de chinelo em casa, o BDSM que você faz com a sua parceria, o BDSM que não precisa de couro, chicote, que pode ser com a colher de pau, que pode ser com o que você já tem em casa, que pode ser absolutamente sem nenhum equipamento, inclusive. E então, a gente gosta muito disso, inclusive nas nossas redes, de vir de cara lavada, de vir de moletom, de pijama e mostrar, olha, você não precisa ser aquele personagem, você não precisa ser
aquela imagem que aparece tanto na mídia para gostar de BDSM, para praticar BDSM. E principalmente a gente foca bastante nessa humanização de falar desse lado mais Cotidiano, Real. mais cotidiano. sim, essa coisa mais de dia a dia e também trazer essa ótica mais ética e responsável, né? Porque Legal, muito as pessoas importante. se confundem muito sobre essa questão de o que pode, o que não pode, né? Não entendem muito bem a questão do consentimento dentro do BDSM, o que dá para a gente fazer. Então, a gente foca bastante nisso, em como praticar de forma ética, né? De forma que não vai desrespeitar você e seus parceiros e tudo mais. Legal, eu acho que é um jeito também de trazer para uma. Que não existe um jeito certo de fazer BDSM, né? O BDSM pode se encaixar no teu estilo de vida e não o contrário, né? Não, mas aí, falando mais Exatamente. um pouco mais do tema que a gente está aqui hoje, queria saber como foi assim que tu entrou nesse universo, se tu entrou sozinha, se tu entrou já com uma parceria, e como foi isso aparecendo nas tuas relações. Sim, eu entrei sozinha mesmo. Eu entrei em contato porque alguns amigos gostavam e praticavam e falavam sobre isso comigo. E eu sempre fui muito cabeça aberta. Por mais que eu não entendesse a princípio aquele fetiche da pessoa, eu sempre conversei sobre isso com os meus amigos. E eles se abriam comigo e eu sempre tive interesse no tal do pegging, né? No tal do prazer anal masculino. Sempre Que é foi um, algo. que é um bem polêmico, né, Ana? Inclusive, né? Que, Super polêmico, super bom, polêmico. polêmico é fora das quatro paredes, né? Porque, né, pelo que a gente tem cada vez mais discutido e descoberto, tá todo mundo quase fazendo, não sei se é todo mundo, mas assim, tá cada vez mais comum, digamos assim, Ana Canosa? Não sei. Fala aí. Totalmente, totalmente. Eu tenho me surpreendido mesmo a quantidade de homens que gostam de ser penetrados e que pedem para suas parceiras ou parceiros, né, principalmente parceiras os penetrarem ou com, né, com dildos ou a tal da cinta-pau, né, que o pessoal chama, é super comum. Muito comum. Eu acho que a gente está desconstruindo esses lugares, sabe, muito estreitos entre passividade, atividade, submissão, poder. Eu acho que a gente vem desconstruindo e as pessoas vêm querendo experimentar um pouco mais posições diferentes, que tem, logicamente, o atravessamento de gênero aí, né? Quer dizer, quando um homem se vê ali sendo penetrado por uma mulher, por exemplo, pela sua parceira, que tipo de lugar, que tipo de coisa que ele experimenta? E cara, eu tenho muita curiosidade de ter um pênis. Eu falo assim, gente, deve ser uma coisa muito legal colocar um pênis num ânus ou numa vagina, né? Quentinho, um negócio, sei lá, deve ser um barato. Não é não? É muito, Sim. né? Eu sempre penso quando tem esses filmes que a gente vê que o homem e a mulher trocam de corpo, né? Que a mulher acorda, sabe esses filmes bem sessão da tarde? A primeira coisa que a mulher faz é botar a mão ali, né? Para ver e sacode, porque aquele negócio pendurado deve ser uma coisa, é bem falocêntrico esse papo, mas eu também tenho essa pira, Ana, às vezes de ver como é que seria ter. Ah, eu acho. Ô, Alene, e me conta, o BDSM geralmente ele é um meio bem específico, onde as pessoas já entram sabendo o que está rolando, mas já aconteceu contigo de propor alguma coisa e não receber um olhar receptivo, ou alguma coisa assim, uma torta de climão? Sim, sim. Principalmente antes de entrar no BDSM, porque, né? Porque depois que a gente entra, a gente consegue conversar sobre isso e fica muito mais tranquilo de falar, eu gosto disso, não gosto daquilo. A gente senta, conversa e se a pessoa não gosta do que eu gosto, não tem problema. A gente acha outras coisas em comum ou a gente procura outras pessoas, conversa com outras pessoas. Mas já aconteceu de eu propor, porque eu passei muito tempo querendo experimentar o tal do pegging sem conseguir. Porque os parceiros baunilha, né? Eu me via como uma mulher heterossexual, saía com um cara cis, e sempre que eu propunha era de jeito nenhum, não vai chegar perto. Ok, não vou chegar perto, vou te respeitar. E não consegui experimentar. Realmente fui começar a explorar isso, começar a colocar em prática mesmo, depois que eu entrei na comunidade, depois que eu conheci pessoas que estavam
com a cabeça mais aberta para experimentar mesmo, porque até aconteceu, por exemplo, de eu falar com um contatinho, que eu tinha essa vontade, ele fazer toda aquela cena. Não, comigo não, não chega aqui perto, não, não, não. Beleza, vou te respeitar, né? Porque às vezes os caras fazem de um jeito que parece que eles querem que você tente mesmo assim. Sabe? Eles querem que você... E eu não vou desrespeitar seu consentimento, meu querido. Eu perguntei, você falou que não quer, eu não vou forçar. Só que já aconteceu do cara me mandar mensagem meses depois, falando: ah, escuta, e aquilo lá que você tinha falado? Será que não rola? Eu te dei todas as chances de concordar comigo, dei todas as chances de experimentar, e você não quis agora. Eu já tô em outra, querido, não vai rolar agora, sabe? Mas, Ana Canosa, essa coisa do consentimento, principalmente quando a gente está falando de desejos tidos como não comuns, né? É muito importante, né? A gente tem que ter uma parte da conversa. Eu sei que para vocês que estão escutando, devem até pensar, nossa, mas aí vai ter que falar sobre tudo que a gente quer. Não estou falando que tem que conversar 1h30 antes de trepar, mas tem que ter um alinhamento ali, né? Não dá para passar barreiras nem nada, porque o limite de cada um é bem importante, né, Ana? Total, total. Então, eu acho que, às vezes, o consentimento, ele é mais explícito, com regras mais explícitas, dependendo da situação que você está, dependendo do jogo erótico que vai rolar, e, às vezes, ele não precisa ser tão explícito e acordado super antes, depende. Então, você pega lá uma pessoa que começa a, olha, estava afim de fazer tal coisa, e o outro fala assim, será? Vamos ver, e aí vai. Agora, claro, essa que está falando será, vamos ver, ninguém pode estar super alcoolizado, ninguém pode estar sob o uso de substâncias psicoativas, porque aí essa capacidade de você poder dizer sim ou não, vamos ou não vamos, ela fica comprometida, e aí que não é legal, né? Ou você fazer isso com um adolescente, sabe, ou pessoas que estão iniciando sexualmente, gente que não está com a cabeça assim super consciente do que aquilo significa, aí não, né, pessoal, aí não dá. Quando um está muito, né, muito sabendo tudo e o outro está muito não sabendo, acho que ainda tem que ter mais ainda a conversa, né? Acho que a conversa fica ainda mais importante nesse caso. Agora, Lene, eu ia fazer uma pergunta para você, que assim... Adoro as perguntas da Ana. Não, é que eu tenho uma sensação que as pessoas entendem que quem faz, por exemplo, pratica BDSM, né? Por acaso é o que a gente está falando agora, que só faz sexo praticando BDSM. O sexo baunilha, gata, aquele que é o tradicional, rola? Gosto, olha lá, tá vendo? Gostamos. Rola. Inclusive, eu tenho meus parceiros do BDSM, mas nada me impede de ter um parceiro baunilha ou de ter um parceiro que tem as duas funções da minha vida. Esse é o que a gente quer achar, né? Esse deve ser o pote de ouro, não? Sim, principalmente a galera monogâmica, né? Já fazer toda a função numa pessoa só, poder trocar nos 2 lugares. E sim, adoro sexo baunilha também. Inclusive, cada vez menos eu pratico sexo tradicional no BDSM e deixo o sexo tradicional pro baunilha, e quando eu vou praticar BDSM eu faço mais as outras coisas, sem necessidade, o jogo, sem necessidade de ter um orgasmo, sem necessidade de estímulo genital, e é tão gostoso quanto, tão estimulante quanto. Legal isso, né? Ó, a cada episódio, eu quero ouvir mais ainda, estou super interessada nas histórias aí, mas a gente vai falar muito ainda sobre isso hoje, porque a gente vai trazer histórias reais também. A cada episódio, o Sexo Terapia traz 3 histórias reais, apuradas pela reportagem de Universa, para discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira? A nossa primeira é da Rosângela, ela tem 50 anos e é aqui de São Paulo. Manda casos. Eu e meu marido temos um casamento de 20 anos e sempre tivemos essa dificuldade em conversar sobre afeto em nossa vida sexual. Há uns 6 anos, peguei o celular dele para ver o Instagram, para ver algo, e o Instagram estava aberto. Percebi que era um perfil falso que ele tinha, e no feed havia um padrão de mulheres que ele seguia. Eram mulheres musculosas, fisiculturistas, algumas menores e outras maiores. Fiquei bem chocada. A primeira conversa foi meio atrapalhada, cheia de acusações. Ele disse que não interagia, não falava com nenhuma daquelas mulheres. Como ele tem uma profissão em que precisa olhar muito para o outro, sempre teve essa coisa meio voyeur. Fiquei curiosa para saber qual é a profissão dele.
Porque, porém, depois de racionalizar tudo isso, senti que foi uma descoberta libertadora. Ele não tinha muito interesse em mim, principalmente depois do nascimento do nosso segundo filho. Achei que era algo comigo, porque ele sempre foi muito controlado, dono de si. Entendi então que era uma coisa dele, um fetiche que ele tem. Mais recentemente, fizemos terapia de casal. E falar desse fetiche sempre foi uma coisa muito envergonhada, constrangedora para ele. Quando conseguimos conversar, ele disse que gostar de mulheres fisiculturistas era uma coisa dele, que não precisava me sentir trocada ou menos atraente. Porém, sempre tivemos uma relação descontrolada, desconectada no sexo. E agora estamos em processo de separação. O que é interessante é que sempre nos consideramos pessoas de mente aberta, mas não é a realidade. A gente se depara com o nosso preconceito em relação ao saber o que quer de verdade no sexo. Cara, tem tantas coisas interessantes nesse relato, não tem? Muitas, Sim. muitas. Começa aí, Ana, vai destrinchando. Não, pra gente. primeiro que ela fala da dificuldade da conversa, né? Quando ela diz que ele quer guardar um segredo, né? Acho que tem duas coisas, vamos lá. Uma questão da desconexão. O que eu observo? Casais que dão mais conta do desejo do outro. Esse desejo que não tem relação direta com a parceria. Então, não tem a ver com você, né? Tem a ver com a minha fantasia, a minha imagem estética, etc. Então, casais que dão mais conta deste desejo da parceria diferente, normalmente são pessoas que têm conexão sexual. Porque, veja só, se eu tenho conexão sexual com você, a gente tem uma história, a gente transa bem, a gente transa gostoso, né? A gente se excita, a gente brinca, a gente ri. Se você me traz um desejo ali do seu mundo secreto, eu tenho meio que um lugar meio seguro ali, né? Dessa nossa construção. Quando você não tem isso, a primeira pergunta que vem é, tá vendo? Sabia. Nunca quis ficar comigo por causa de sexo. Ó, tá vendo? A gente já não se conectava. Então, não sei se foi o caso dela especificamente, mas eu só estou querendo fazer essa ligação. Sim. Porque nós temos esse nosso eguinho aqui, que muitas vezes é difícil de dar conta, né? Quer dizer, o que a gente quer ser, gente? A gente quer ser desejada, a gente quer desejar. A gente tem isso, essa relação de juntar amor e sexo. Por mais que a gente já saiba, estamos desconstruindo. Sim, é possível desejar parceria, mas a gente mas vai dizer que é fácil? Não vai. Você, né, acho que isso é uma questão, assim, dela entender também, assim, que tudo bem ela ter tido esse estranhamento, não é porque ela se achava aberta e no fundo ela não é. Acho que ninguém é. Vamos começar daí, né? Então, talvez ela seja de fato aberta e, de repente, sabe, acaba que pegou no ego dela, pegou na questão dela de ser desejada, pegou na dificuldade dela de entendimento. Porque se fosse algo, por exemplo, que ela pudesse chegar lá, se fosse, descobrir que ele adora BDSM, vou lá tentar também. Mas nesse caso específico do fisiculturista, era uma coisa que ela não, assim, a princípio, ela nunca vai ser, porque ela tinha um outro corpo, ela nunca vai ser essa mulher, né? Então, não, se ele quer, sei lá, se ele quer o pegging, se ele quer o BDSM, se ele quer algo que eu pudesse entrar, mas pelo que ela relata ali, pareceu muito mesmo um mundo do qual ela não podia fazer parte. E, ao mesmo tempo, também, Ana, ok, né? Eu sei que a gente está falando aqui de uma relação monogâmica, mas ok a parceria ter um mundo que tu não faz parte, né? Então tem que ocupar todos os cantos da vida da pessoa. Fiquei pensando nisso também, eu fiquei pensando nos segredos. Todos nós temos o nosso cantinho dos segredos. Sejam eles questões de sentimentos e emoções que a gente tem, fantasias, então assim, raiva, vontade de matar alguém, inveja, aquelas coisas todas, né, que a gente não gosta de ficar compartilhando. Questões mais escatológicas, né, que, sei lá, que faz sexo oral no próprio pênis, fica cheirando calcinha, sei lá, a gente tem questões assim, e tem segredos que ou eles
e às vezes eu acho que algumas pessoas têm um certo barato no segredo. Este é o meu mundinho, não entre aqui. Outras têm segredos porque elas têm medo de serem avaliadas pela parceria e pelos outros, julgadas, e que o dilema venha desse jeito. Ah, então você não me ama. Ah, então você não me deseja. Então, que essa acusação normativa de associação entre amor e sexo venha para, sabe, para deturpar a relação. Então, eu entendo também que muitos segredos, às vezes, eles são mantidos por medo do julgamento e por ameaça do vínculo. Alene, você tem algum pensamento específico sobre o caso da Rosângela? Eu achei interessante o que vocês falaram sobre, se fosse alguma coisa que ela pudesse fazer, mas aí logo em seguida ela fala que eles nunca conseguiram conversar, ele fala que não tinha essa conexão. Então, assim, será que se fosse algo que ela podia atender, podia estudar, podia descobrir como fazer com ele, ia ter esse interesse? Porque parece que é uma relação que já não tinha a parte sexual de qualquer forma. Então, ela não ia... Muito provavelmente, o que fosse o fetiche, ela não ia conseguir se entrosar ali, entrar no clima, né? E se já tem esse problema de comunicação de antes, já dificulta tudo, né? Sempre assim. Ou a gente sempre volta para a comunicação, né? E tem também uma questão que eu acho que talvez seja ligada ao próprio fetiche, esse fetiche especificamente, né? Primeiro porque tem um atravessamento estético aí, né? Gominhos no abdômen sempre foram, desde Michelangelo já tinha nas estátuas, todo mundo, né? E tiveram momentos, no final do século XIX, mulheres musculosas, elas se apresentavam como exóticas. Quando chegou mais para o final do século, acho que na década de 80, 90, quando Arnold Schwarzenegger, etc., então acho que as mulheres começaram a entrar também nesse mundo do halterofilismo e esse corpo subvertendo a lógica feminina. Então, a lógica feminina, então acho que isso vai acompanhando todo um processo de desconstrução sociocultural, de feminismo. Então, as mulheres assim, bom, vamos embora, vamos fazer. E acho que agora precisava entender assim, o que é esse encantamento? É um encantamento pelo físico, pelo músculo, porque tem gente que gosta do músculo. Então, precisa entender o que é. É uma coisa estética? É a questão da submissão e do poder, porque está muito ligado a esse desejo, a questão de submissão e poder. É uma questão de olhar para a mulher e ver aquela mulher dando conta de si, aquela mulher, sabe, porque tem uma coisa de serem mais altas, maiores. Então, acho que é entender o significado para esse sujeito e que talvez essa mulher nunca se encaixe nisso, ou ela se encaixe de outro jeito, né? Mas talvez não seja aquela personagem. É aquela coisa da Amazona, né, da mulher mais alta, maior, né, musculosa. Eu fico pensando nisso, porque, por exemplo, não se encaixaria comigo, né? Eu sou uma mulher gorda e não tenho planos de mudar esteticamente nesse sentido. De malhar tanto ainda por cima. De malhar tanto, não cabe na minha agenda, querido, não vai dar. Mas, assim, se fosse comigo, fosse uma pessoa que eu gostasse muito, que eu quisesse continuar junto, eu ia assistir os vídeos juntos, ia conversar com a pessoa para tentar entender por que ela gosta tanto daquilo, o que atrai, que é isso que a Ana falou, né? Você pode ter uma conversa sobre isso sem necessariamente você virar o objeto do desejo, sem necessariamente você personificar aquilo. Eu acho que o primeiro erro ali nesse relato dela foi que quando ela descobriu, ela já chegou para o marido com uma acusação, né? Meio que não querendo em nenhum momento entender de onde vinha aquele desejo ou por quê. Já falando, então é isso, é por isso que a gente não transa, é por isso que nossa relação tá uma merda. É porque tu gosta disso e isso eu não sou e nunca vou ser, então tá tudo acabado. Total, eu acho que aí fica essa dica sobre o acolher o desejo da parceria. É sempre interessante acolher, fazer esse exercício. Fica o registro da humanidade do sujeito, às vezes é difícil acolher, e às vezes as pessoas têm reações que não têm a ver com o desejo, tem a ver com a relação amorosa do casal, né? E tem uma coisa a mais que eu gostaria de falar, só um pouquinho, que é a descoberta dessas coisas no plano do digital. É complicado quando você
descobre, por exemplo, sabe, este mundo todo através do digital, são muitas nuances, são muitos detalhes. Então, se antigamente, lá atrás, que não tinha, né, essa rede social, e-mail, não tinha nada disso, você descobria, sei lá, a pessoa gosta de tal coisa, pô, descobri que meu parceiro me traiu com não sei quem. Cara, o detalhe, você dependia do outro te contar o detalhe, se você quisesse saber. Hoje você descobre tudo. Você descobre todas as nuances, as interações, você descobre, você entra naquele mundo. É muito pra gente, às vezes, sabe? É muito invasivo também, né? É muita saber demais. informação. É uma chave para a cabeça do outro, coisa que tu não tem que saber, né? E como é que você liga? Como é que você liga os pontos? Então, você fala assim, o cara tá vendo, aí você vai vendo todas as interações, o tempo que ficou ali. Enquanto eu estava dormindo, estava fazendo. Menina, a gente não dá conta de tanta informação, do detalhe, da nuance do sujeito, sabe? É difícil, viu? Tem sido muito difícil. É aquela coisa, né, que quem procura acha, né? Então, às vezes, é melhor botar alguns limites, enfim. Vamos para o próximo caso? O próximo caso é da Viviane, ela é um nome falso. 6 anos e é aqui de São Paulo. Manda casos. Eu e o meu namorado, com quem estou há 3 anos, sempre tivemos uma relação com muito diálogo. Falamos muito abertamente sobre o que gostamos ou não na cama. Então, não demorou muito até ele contar que curtia usar calcinhas. Não porque se sentia mulher ou fosse crossdresser. É que ele se via muito mais bonito usando calcinhas. Ele sempre acha que valoriza a bunda dele, por exemplo. Além de que peças costumam ser mais legais do que as cuecas masculinas. Há mais variedade de cores, tamanhos, acabamentos, enfim. E meu namorado sempre foi vaidoso. Inicialmente, fiquei um pouco chocada, não vou negar. Mas, como sempre tivemos esse diálogo aberto, fomos descobrindo como incluir esse fetiche dele na nossa relação, de uma maneira que deixasse tanto ele quanto eu confortáveis. Foi um bom aprendizado e hoje em dia acho um tesão vê-lo de calcinha, porque sei que ele está feliz. E vamos falar a verdade, é apenas uma roupa, não é mesmo? Tá aí, né? Podemos encerrar essa história sem comentar, porque ela tem uma generosidade no acolhimento do desejo, faz uma reflexão importante, gente, tá bom, é uma calcinha. O que essa calcinha significa? Significa toda a feminilidade? Significa que vai chegar lá e vai né, mudar depois e é uma pessoa transgênero ou não é uma pessoa transgênero? O que isso significa? Então, é interessante o jeito que ela funciona ali, né? Eu acho que esse caso é tudo que o caso primeiro tinha que ser e não conseguiu ser, né? Eu acho muito legal como ela admite que sim, no primeiro momento foi estranho, porque eu também acho isso. Eu até queria falar sobre isso com a Alene. Não é todo mundo que está no mesmo lugar de libertação, porque todo mundo fala, eu tinha uma cabeça aberta, acho que a gente conversava sobre tudo. Tudo bem, gente, mas tem muita gente que não tem essa cabeça aberta, que não está conversando sobre tudo, mas que não é por causa disso que também tem que ser desconsiderada na relação ou na proposta sexual. Então, eu acho que num primeiro momento é normal para algumas pessoas estranharem, né? Pô, pedir para usar calcinha, peguem o BDSM. E também não é porque no primeiro momento tu fez uma reação meio, nossa, sério que tu quer fazer isso? Que acabou a conversa, né? Eu acho que existe um processo que... essa é a minha pergunta. Qual que é o processo que é o limite do convencimento até o momento de, agora eu já fiz a minha parte, já dei minha palestra, já falei tudo que eu tinha para falar e agora fica com o outro escolher. Como que é essa jogada de convencimento, Alene? Essa jogada de convencimento. Eu acho assim, você apresenta aquilo que você gosta. Vai ter várias estratégias para isso, dependendo do seu fetiche, dependendo de como você enxerga a abertura do seu parceiro ou não. Quando você fala, sim, muitas vezes as pessoas vão ter esse estranhamento inicial, vão achar esquisito, vão achar um negócio meio assim. Convencimento. Eu não acho que a gente convence ninguém. Eu acho que a pessoa tem que estar aberta a estudar, conhecer e ver se aquilo é um limite para ela ou não é. A gente trabalha muito no conceito de limite, assim. Se é um limite, é um limite e acabou. Pode ser o limite mais bobo que seja.
Se é um limite, você não faz e pronto. Mas eu acho que a pessoa tem que investigar se aquilo é realmente um limite, se aquilo é realmente um problema para ela, se aquilo é realmente uma coisa que vai muito além de tudo que ela acha aceitável, ou se é só porque ela não tinha visto o parceiro naquele lugar antes, ou se é só porque ela não tinha imaginado que aquilo fosse possível, ou se é só porque ela não investigou ainda que aquilo pode ser bacana, pode ser seguro, que não tem nada a ver com quem a pessoa é ou deixa de ser, que é uma coisa que ela gosta e ela se abriu para dividir com você. Ela teve essa coragem de pegar, conversar e falar, olha, eu queria experimentar isso, o que você acha? Sabe? Então, eu acho que também tem uma coisa que não precisa ser assim, tipo, se jogar na piscina gelada, né? Dá para botar o pezinho, depois dá para botar a perna, vai, não precisa mergulhar correndo, né? Eu acho que quando tem essa conversa que até a gente tem nesse caso aqui, dos dois entrando juntos nessa história, ele com a coragem de expor o desejo e com o acolhimento da parceria, deles irem chegando ali num lugar. No final, ela fala, é só uma roupa, que ela ainda também, até por um lado, desmistifica tudo, né? Porque, e é isso também, né, Ana? Esse é só um pedaço, principalmente se tu tá num relacionamento maior com a pessoa, aí seja monogâmico, poliamor, enfim, mas só num relacionamento, são vários aspectos da vida que tu divide com aquela pessoa, né? Tu tem uma família, é teu parceiro de vida, tu gosta de viagens, de ver séries, de transar baunilha às vezes, de às vezes usar calcinha. Enfim, é só mais um aspecto daquela relação, não é, Ana? Então, é mais um aspecto, ela dá conta do desejo dele, ela dá conta da vaidade, porque ela fala da vaidade, né, quer dizer assim, o quanto que ele gosta de se ver ali, então ela dá conta da vaidade desse parceiro, outras pessoas não dariam conta, né, e você sabe que eu me lembro de um caso, que o sujeito, assim, ele contando assim, que quando ele expôs a primeira vez o desejo de usar calcinha, ele expôs com uma namorada, e a namorada falou assim, sério? Tá, então pega a minha aqui, vamos ver. E ela ofereceu a calcinha dela. Bom, e aí ele passa a ir comprar a calcinha com a namorada junto, e eles passam, aí ele sai de calcinha debaixo do terno para jantar, e eles riem com aquilo vira um segredo dos dois. Então ele conta que ele teve uma experiência de acolhimento do desejo, de diversão e de lúdico, que essa mulher acolheu, muito legal. E aí depois ele fala que naquele momento atual ele estava casado, com uma mulher que ele amava, que um dia ele deu uma sugerida e ela já fechou e falou, nossa, nem a pau. Então, assim, claro que talvez também faltou, como a Lene disse, mais tempo para o outro, porque às vezes as pessoas se assustam, a gente também tem que entender isso. Às vezes essa abertura leva mais tempo. Que eu acho que é importante. É isso que eu acho que é importante a gente falar também, porque nem todo mundo está desconstruído, nem todo mundo está no mesmo nível de evolução, e não quer dizer que o outro tá criticando o desejo, é que calma, tu tá fazendo isso já há um tempo, eu cheguei agora nessa informação. Exatamente, é isso mesmo. Deixa eu entender, me explica por que você gosta disso, deixa eu ler alguma coisa, deixa eu pesquisar mais, deixa eu processar, exatamente isso, não precisa ser imediato, mas sempre dá para começar pelo mais leve, sempre dá para ir gradando conforme conforme você fica confortável. Tem muito isso também, né? As pessoas irem entendendo até que ponto elas conseguem ir juntas. E esse relato é maravilhoso, eu adorei isso, porque ela relata todos os passos e deu tudo certo no final, e ela adora. Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz e ela viu que ela gosta porque ele gosta, mesmo que seja um gosto que, se ela tiver outro parceiro depois, ela não vai repetir, ela tem uma experiência boa com isso, ela tem uma lembrança boa, porque foi gostoso. E às vezes... troca também, né? Nem todo, desculpa, Ana, mas nem todo desejo tem que ser compartilhado. Às vezes pode ser isso, pode ser uma troca. O cara fala, eu gosto da calcinha lá, eu gosto de transar, sei lá, em lugares escuros. Aí ele vai lá e faz uma coisa por ela faz uma coisa por ele, né? E aí não precisa todo mundo gostar 100% dos mesmos fetiches, né? E é muito legal quando às vezes não dá certo. Sim. Fala, querida. Eu ia falar que é muito legal quando você descobre que você gosta também. Eu tive essa experiência com podolatria. Eu saí com podólatra pela primeira vez, sem imaginar que eu ia gostar daquilo. Tipo, vamos experimentar, vamos ver como é que é. Descobri que eu gostava muito
E muito tempo depois, com outro parceiro, aconteceu do parceiro falar, tipo, aí você gosta, eu não sou podólatra, mas você gosta desse negócio, deixa eu experimentar, ver o que eu acho. Quando ele viu quanto eu gostava, ele passou a gostar também. Então, tem muito isso, de você ver a reação do parceiro, entender como pode ser prazeroso para todo mundo que está envolvido. Exatamente, acho que é um convite, né? Eu acho que quando vai pelo lúdico, pelo convite, da curiosidade, vai mais fácil. Quando vai pelo julgamento, o que é isso, por quê, por que a pessoa sim, porque a pessoa tem trauma na infância, já vai errado. Agora, é bom lembrar, né, que tem, de fato, alguns desejos não são possíveis de compartilhar para muitas pessoas, então tem coisa que, de fato, é aversiva. Não dá. Eu olho para aquilo e não consigo, não tenho tesão nenhum. Isso também acontece. Alguns casais resolvem isso. Bom, então tá. O que a gente partilha, o que a gente vai fazer fora? Então, relações não monogâmicas, por exemplo, nesse sentido, podem favorecer. Alguns ficam bem se masturbando, vendo lá as suas preferências e fazendo sexo com a parceria porque funciona bem. E alguns ficam no segredo, ou tipo, se vira, negão, entendeu? Vai para lá que eu tô aqui. E eu quero só trazer mais uma contribuição e perguntar para a Lene também, que a Lene, eu tenho uma percepção, a partir do que eu tenho estudado e da clínica, queria ver se você tem a mesma percepção e como isso está mudando. Porque normalmente, as pessoas, os homens, né, eles lidam melhor com os fetiches. Lidam melhor no sentido da aceitação das suas práticas, sabe? Mesmo que eles não revelem para as parcerias, porque isso acontece muito, então assim, eu não revelo para minha companheira e vou praticar o meu fetiche em outro lugar, ou com uma profissional do sexo, ou num grupo específico, às escondidas. Mas eu sinto que os homens têm mais facilidade para depois cair naquele do tipo, é o meu fetiche, eu curto isso. Nem todos, nós não estamos falando de todos. Eu acho que as mulheres ainda têm um pouco mais de resistência com aquilo que não é tão tradicional. O que você pensa? O que você tem visto? Então, eu tô muito numa bolha, assim, de pessoas que já estão confortáveis para falar sobre isso, mas eu acho que tem muito a ver com ser homem e ser mulher na sociedade. O homem é estimulado a demonstrar toda a sua sexualidade, viver toda a sua sexualidade plenamente, explorar à vontade, e a mulher ainda é muito reprimida. Então, nesse binarismo existe isso de pessoas criadas como mulheres serem muito reprimidas, terem essa ideia de que não pode explorar tudo, não pode demonstrar tudo, não pode ser tudo, ou que é errado, né? E enquanto para quem é criado como homem, tem essa coisa de pode viver mais, pode, né? É mais liberado, assim, aí eles acabam explorando mais. Mas também, claro, tem o fato deles colocarem mais a sexualidade para fora em alguns pontos também, quando os homens gostam dos fetiches menos aceitos socialmente, assim, né? Tipo, homens que são submissos e tal. Aí eles têm muito problema para falar. Eles não têm problema em gostar, em pesquisar, mas em se pronunciar, em se expressar, em falar abertamente sobre, é bem difícil também, porque vai contra essa imagem do homem viril, né? Socialmente levado aí. Faz sentido, né? Ó, a gente tem mais um caso para ouvir, mas antes a gente vai fazer um intervalo. Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Você chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus dali. Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus. As pessoas tratavam ele como se ele fosse Deus. Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo poderoso, mesmo eu fui. Se sentir no lugar de poder significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro. Talvez em algum momento ele tenha passado a acreditar ele mesmo também que ele fosse Deus. Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Movidoc.
Agora, a gente vai ouvir a história da Tatiana, que tem 23 anos e é do Rio de Janeiro. Manda casos. Enquanto minhas amigas curtem muitos braços musculosos e peitos amplos, eu gosto de sovaco. Acho o cheiro uma delícia. Gosto de beijar, de lamber tudo. Tanto as axilas de homens como de mulheres, mas principalmente se elas tiverem pelos. Não é à toa que costumo me envolver com garotas que não gostam de se depilar. Agora estou saindo com uma nova parceira e eu piro demais nas axilas dela. Queria falar sobre isso, porque quero elogiá-la e deixá-la saber o quanto me sinto atraída por ela, mas não falei ainda. Acho que posso ser julgada. As poucas amigas que sabem desse meu fetiche tiram sarro de mim. Delas eu até aguento a tiração de sarro, mas ficaria muito incomodada se a garota com quem eu estou saindo também me zoasse por isso. Talvez eu conte o caso e o nosso relacionamento fique sério. E aí, como lidar? Olha, revelações. Eu vou dizer, se eu não fosse casada, eu ia mandar o meu e-mail para essa moça. E oferecer as minhas axilas, porque eu amo uma lambida na axila, gente, vocês não têm noção. Eu acho uma zona erógena sensacional, eu adoro. Tanto que eu acho que eu já me entreguei, sabe? Quando eu tô com meus pacientes. Já dá uma levantada. Não, também não, paciente não. Paciente não. Paciente não. Não, mas é porque eu disse que eu me entrego, porque assim, às vezes quando a gente vai pedir, eu vou pedir para eles fazerem uns exercícios em casa de descoberta do corpo. Então, olha, é para fazer, explorar o corpo, todas as áreas. Então, vocês vão, não sei o quê, vira de frente, beija a boca, não sei o quê. Axila, vocês já lamberam a axila? Lambe as axilas. Dá uma reforçada. Aí eu dou aquela reforçada, que eu acho que o casal fica assim. Eu acho que a Ana curte essa coisa de axila. Porque eu acho super gostoso. Eu não gosto tanto de lamber as axilas. Mas eu sinto muito prazer, gente. Só eu. Atenção. A nossa ouvinte aqui também. Nunca lamberam a minha axila, mas eu vou fazer isso. Alene, pelo amor de Deus, Bárbara, é vida, gente. Já sai assim. Porque realmente é muito sensível, é uma área muito sensível. Não, eu gosto, mas não é tipo, nossa, não deixa de passar por aqui. Tá passando aqui. Não, eu acho bom, legal. Mas assim, eu acho que a coisa que a Alene falou, do pé, eu gosto mais do pé. Pé é uma coisa que me dá mais. Pé também gosto. Pé eu curto mais. Nossa, é muito bom. Agora, o que eu acho aqui é uma coisa que a gente veio falando ao longo do episódio, no caso da Tatiana, que é essa vergonha que a gente fica de falar e ser julgada. Ela falou no fim, se o caso ficar mais sério, talvez eu acho que nosso relacionamento vai valer a pena, eu posso falar ou não e tal. Mas aí tu perde a chance de viver uma coisa, né? Eu acho que deve dar essa sensação também. Será que eu já não devia ter falado? Eu não sei, eu fico muito... Eu entendo muito esse lugar, né? Porque quando tá ficando com uma pessoa, claro que é isso que a gente estava falando antes. Claro que é legal a gente ser aberto, se doar totalmente, viver aquela experiência. Mas quando tu tá conhecendo, tu tem muitos... É timidez mesmo, eu acho, né, Ana? Eu acho. E eu me considero também uma pessoa que sou bem aberta sexualmente, que falo tudo, mas eu acho que eu gosto de, aos poucos, sentindo onde vai ter terreno ou não. Também acho, Sabe? Onde vai ter receptividade, porque às vezes um não dito na hora errada é um banho de água fria que às vezes não tem volta, né, cara? Eu não sei, eu já passei por uma situação, revelações também, eu já passei por uma situação no antigo relacionamento que eu recebi um não, que me broxou de um jeito que assim, cara, então vou pro próximo, entendeu? Se o cara não tá afim de... Uns dois não, sabe? Vamos aqui, não, não, então tá, então não é pra gente, sabe? E aí tu deixa de viver, não sei. Eu já ouvi muita gente, por exemplo, também, quando essas questões mais específicas, de práticas sexuais mais específicas, quando isso roda nos aplicativos, então, assim, muito de cara. Olha só, gosto de tal coisa, você quer? Aí a pessoa meio que dá uma assustada, fala assim, ops, sabe? Né? Então, embora eu ache que é honesto também, olha, eu curto isso, porque eu estou procurando isso.
Outra coisa é a construção que a gente tem. No caso dela, eu acho que a axila ainda é mais fácil, né? Vai lá e lambe. Vai lá e lambe, vai lá e lambe. Vai passando por aqui, vai passando por aqui, dá uma lambidinha aqui, depois se topou, vai ali. Se a pessoa estranhar, você fala, bom, tá bom, né? Agora, a axila é um negócio interessante, porque depois eu fiquei tentando entender por que a pessoa, né, gosta, ela fala do cheiro. Eu acho que tem muito a ver. Acho que o caminho aí de entendimento também é um pouco por conta dos feromônios, né? Essa coisa que é esse cheiro do hormônio que passa pelo suor. Então, talvez a axila tenha esse tipo de atração olfativa também, quando ela diz assim, nossa, tem um cheiro ali que eu gosto, tal, né? Porque, afinal de contas, gente, é suor, né? Alene, isso que a Ana falou, né, dos aplicativos eu, particularmente, acho que é bom a gente ir descobrindo, já falei aqui, né? Não quero saber, tipo, ó, tá aqui a minha ficha corrida de fetiches, sabe? Tica o que você concorda. Tinha até uma época, não sei se tu lembra, acho que tinha até um aplicativo que tu selecionava os teus fetiches e aí a outra pessoa selecionava e se desse match nos fetiches, né? Ok, é legal. Mas assim, eu também não quero saber, tipo, aqui esse é o que eu gosto, que tu gosta, se bater, se não bater. Não é assim. Mas eu acho que, às vezes, no mundo do BDSM, as coisas, a gente se apresenta, né? As pessoas se apresentam muito através dos seus fetiches, né? Eu acho que tem muito isso, assim, tu chega já com a tua persona, né? Enfim, se tu é dominadora, se não é, enfim. E aí, tem uma jogada tem algum espaço para descobertas ou já está tudo muito às claras? Ai, com certeza. A gente estimula muito que as pessoas criem comunidade primeiro, né? Que elas não entrem no BDSM desesperadas para achar alguém para praticar, porque acaba que você meio que faz qualquer escolha. A primeira pessoa que aparece ali querendo que tem alguma coisa em comum com você já se joga de cabeça. Às vezes pode ser alguém arriscado, às vezes você não tem o apoio de uma comunidade para te dizer que aquela pessoa não é uma pessoa legal de você se relacionar, porque nós somos uma comunidade, nós conversamos umas com as outras e nós temos grupos para falar, olha, fulano de tal já foi abusivo, não jogue com ele que não é legal. Então, quando a gente conhece pessoas, a gente tenta fazer em comunidade, mesmo que não seja... Se a gente descobre que existem coisas em comum, nas primeiras conversas, a conversa flui e rola algum match de interesses, aí a gente tem exatamente essa checklist de negociação. Você faz um listão de negociação e você conversa sobre tudo que as pessoas estão dispostas a experimentar ou não. Mas quando eu converso com pessoas em aplicativos tipo Tinder, aplicativos mais baunilha, eu gosto de conversar sobre o tema assim, e aí, você tem algum fetiche? Qual que é seu fetiche? Mas tu já joga no começo da conversa ali no app mesmo. Não, exatamente. Depende. Primeiro, conversa sobre a vida, veja o que a pessoa gosta de assistir, que tipo de música que ela gosta, orientação política. Séries, primeiro você descobre quem a pessoa votou, entendeu? Aí você vê se deu match, aí você conversa sobre outras coisas e eu, assim, como eu me relaciono bastante com homens cis, eu gosto de medir a abertura que eles têm para conversar sobre aquilo também. Mesmo que eles não tenham absolutamente nenhum fetiche, seja alguém para realmente ter uma interação puramente baunilha, eu gosto de fazer essa pergunta, e aí, do que você gosta? E aí, você tem algum fetiche? Para ver quão confortável a pessoa fica em conversar sobre aquilo comigo. Porque até, mesmo que o cara não tenha os fetiches, ele, se for ter um relacionamento mesmo que casual, tu também tem uma parte da tua vida que aquilo faz parte, né? Não precisa dividir tudo, mas tu não vai esconder uma parte da tua vida, né? Agora, Alene, uma coisa que eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, que eu acho importante, que a gente falou de limites, a gente falou de consentimento, e eu acho que no BDSM, tu falou que tem gente que às vezes se aproveita desse universo que é mais liberal, né? Mas cruza alguns aspectos muito importantes, assim, a Ana falou isso no começo também, que eu acho que não é, muito pelo contrário, né, BDSM não é bagunça mesmo, né, tem respeito, é muito mais organizado que muito sexo casual, baunilha, né, Alene, então eu acho que é legal tu falar um pouquinho sobre isso, sabe, sobre como as ferramentas que vocês têm para se prevenir de possíveis abusos, assim, e pessoas que cruzam a linha.
Sim, sim, a gente fala sempre de consentimento é palavra de ordem, e consentimento explícito e dado antes, assim, você conversa sobre o que você vai fazer antes, porque você não... E, claro, você faz tudo com pessoas humanas, maiores de 18, conscientes, de preferência com a saúde mental em dia também, para você não fazer bobagem, é um pouco difícil. Quando minha saúde mental não tá legal, eu só faço sexo baunilha mesmo. Eu não me arrisco em fazer coisas mais pesadas, em fazer nada com raiva, nada quando eu estou em crise depressiva, crise de ansiedade, não é legal. E aí a gente conversa sobre isso antes, porque também na hora a gente faz tudo sóbrio, sem álcool, sem beber, sem droga, sem nada. E também, você não pode dar consentimento no meio, como a Ana falou no começo, também porque você ali tá meio bêbado de tesão também, entendeu? Você já tá ali naquela pira tão louca que você vai meio que aceitar o que você não aceitaria sóbrio, com a cabeça fria antes. Então, a gente fala muito sobre tudo antes. Então, antes tem a negociação, aí a gente faz o que vai fazer, seja o que a gente chama de cena, sessão, sexo mesmo, né? Se for uma coisa mais sexual mesmo, e depois a gente faz o que a gente chama de aftercare, que é o cuidado posterior, que é você cuidar das necessidades da sua parceria depois. Eu quero palavras de afirmação, quero um carinho, quero ficar de conchinha, quero comer alguma coisa junto. Então, para também equilibrar esses níveis hormonais que podem variar muito durante a prática, dependendo do que você faz. Então, a gente sempre tem essas fases e muito importante falar sempre, sempre, sempre de consentimento e de comunicação e deixar tudo às claras. E para quem não participa, pode parecer meio burocrático, mas eu juro que é muito gostoso você ir explorando e conhecendo e conversando sobre as coisas que vocês gostam. E na hora que você vai fazer, você tem certeza que a pessoa que está com você gosta daquilo. Por mais que, às vezes, para quem está olhando, pode parecer que, gente, mas será que ela vai gostar disso mesmo? Será que ela está gostando disso? O que é isso? Não, você tem certeza absoluta que aquela pessoa concorda. Você já conversou sobre aquilo, você está, sabe, ciente. E eu acho muito legal, muito bacana. Foi uma coisa que me atraiu muito quando eu comecei, no sentido de que tá tudo às claras, tá tudo certinho, você não corre esse tipo de risco, claro, né? Quando você está jogando com pessoas éticas, responsáveis, né? Confiáveis, quando você tem plena confiança na sua parceria também. E isso é muito louco, né, que a Helena está falando, porque ela vai falando, você vai vendo o brilho nos olhos, né? Nossa, gente, a gente isso, vai ficando... eu já tô aqui, olha... Eu já estava quase com vontade de dar uns tapas aqui. Também, gente, já estou aqui, né? Recomendo. Subiu, já subiu aqui, já pegou. Né? Essa conversa toda já é uma preliminar. Mas você viu que ela já começou a nos seduzir nesse sentido? Então, exatamente. Olha só que interessante, porque uma vez, Helena, eu estava escutando uma moça que é assexual, né? E ela estava dizendo que ela é casada, ela faz sexo com o marido de vez em quando, assim, não é, ela como ela é assexual, ela não sente essa coisa de atração pelo sexo, mas ela pratica de vez em quando com ele, principalmente quando ele está mais afim, ou quando o corpo dela chama ali o desejo espontâneo, mas que naquele momento ela começou a fazer jogo sadomasoquista. E ela não transava, porque o interessante para ela não era o sexo, até porque ela era assexual, mas o jogo erótico, ela tinha essa coisa interessante, assim, de experimentar o poder e submissão ali num jogo lúdico que não precisava nem de sexo, sexual. Achei muito interessante esse relato, para mostrar como o sujeito é múltiplo, gente, não é? Múltiplo. E tem muitos assexuais no BDSM, inclusive. Tem muitos assexuais que praticam. Não é só sobre sexo, não, gente. Tem também, mas não é só sobre isso. Vamos saber. Ana Canosa, papo bom, hein? Quero saber, o que a gente aprendeu com tudo isso? Clímax. Vamos ver o que eu rascunhei aqui durante o nosso episódio. Nós aprendemos que a natureza da sexualidade é intersubjetiva, portanto, uma pessoa será sempre produto da interação recíproca de muitos outros. A mesma pessoa encerrará scripts distintos, e embora alguns desejos sejam prevalentes, o sujeito sexual é múltiplo. Portanto, se a sua parceria lhe revelar uma fantasia diferente, não desista,
pode não ter nada a ver com você. É soma, não exclusão. Fantasias sexuais pode ser aquele espaço de consciência privativo. No entanto, quanto mais vergonha em dividir aquilo que é compreendido como errado ou distorção, mais o caráter secreto pode se interpor numa relação de maneira negativa. É importante ter presente que ninguém precisa realizar desejos, mas acolher o desejo da parceria é fundamental para abrir diálogo. Se é preciso dividir tudo, não acho. Às vezes, para alguns, o barato está mesmo em segredar. Foi bom para você? Nosso último quadro do programa, aqui a gente indica filmes, séries, livros, podcasts, enfim, coisas que tenham a ver com o tema que a gente discutiu. Eu vou começar, porque eu vou ser bem rapidinha. Eu vou indicar uma série da Netflix, uma série polonesa, que eu e a Ana já falamos sobre, que é Sexify. É uma série de 3 meninas que estão na faculdade, e elas estão... Uma delas é até um tanto assexuada no começo, a personagem, né? Ela não lida muito com sexo e tal, mas ela resolve fazer, por causa de um projeto da faculdade, um aplicativo para medir as ondas cerebrais e para entender o prazer, principalmente o prazer feminino. Mas nessa jornada dela e de 2 amigas, ela vai explorando os diferentes desejos das pessoas, ela vai entrando em contato de várias formas, vendo as outras pessoas transar, mas também pela masturbação, que eu acho que foi uma coisa que a gente falou aqui um pouco, mas não se aprofundou, que eu acho que, como a Ana falou ali no final, nem tudo precisa ser dividido. De repente, algumas coisas tu guarda ali para tua masturbação, para o teu momento contigo mesmo, que também vai ser, ó, delícia, né? A gente pode ter uma vida sexual com a parceria, com, enfim, trisal, casal, não monogâmica ou monogâmica, mas a gente pode ter uma vida sexual também com a gente mesmo. Sexify na Netflix. Alene, o que tu trouxe pra gente? Eu vou indicar o filme A Pequena Morte, de 2014, da Austrália. Ele é um filme que acompanha 5 casais, e cada casal tem um certo fetiche que eles mostram lá, e mostra como que esses casais lidam com esse fetiche dentro da relação. E o que eu acho muito interessante desse filme é que as coisas, quando elas começam a dar errado, você vê que normalmente é porque falta comunicação ali, porque as pessoas não estão sentando para conversar sobre aquilo, porque as pessoas estão tentando impor o que elas querem, meio sem falar sobre aquilo, meio sem conversar, e aí você entende as consequências da falta de comunicação nesse sentido dos fetiches e das vontades dentro dos casais. A Ana amou. Só para eu falar que eu vi que tem no Telecine, para quem quiser procurar, tem no Telecine. A Ana fez uma cara de que gostou da indicação. Já vou assistir esse negócio já. Eu nunca assisti, quero assistir. Também Ana. Não. Olha só, eu vou indicar um site que ele produz, é de um cara que produz quadrinhos eróticos com mulheres musculosas. Então, para quem tiver, muito legal. Bom. Chama Amazônias. Então, é um http://pt.amazonias.net. Então, ele é um quadrinista que faz quadrinhos digitalizados só com mulheres halterofilistas. E porque ele gosta de mulheres, ele conta um pouco a história dele, ele sempre gostou, daí ele começou a perceber que tinha muitos homens que curtiam, então ele resolveu aliar a muitos homens que curtem, hein? Não é só nosso caso. Exatamente. A habilidade de desenhar com o desejo dele, com a possibilidade de ter um lugar, um espaço virtual onde pessoas podem desfrutar dessa fantasia. Muito legal. E ele ganha dinheiro com isso, porque você compra lá o quadrinho e tal. Quero também indicar o filme Kiki. Já falei várias vezes desse filme, mas para quem ainda não assistiu, Kiki com K, K-I, que fala sobre práticas sexuais bem específicas, delicioso, espanhol, tranquilo, gostoso, bem-humorado. E também um Instagram, que é o Textos Putos, que são poemas bem legais, curtos, e que vão falando assim de vários tipos de práticas sexuais e desejos. Eu acho que é uma boa pedida para o episódio de hoje. Gostei. Alene, muito obrigada. Quem está ouvindo até aqui, a Alene é do podcast Chicotadas, @Chicotadas é o Instagram de vocês? @Chicotadas Podcast.
Pronto. Obrigada por estar aqui com a gente, Ana. Obrigada também, ouvintes. Até o próximo programa. Até lá. Até mais. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. UOL.